Hoje, na aula de História, nós vamos falar sobre as datas comemorativas. Na aula passada, nós falamos sobre os calendários, os tipos de calendários que existem, e hoje nós vamos falar sobre as datas comemorativas. Com a organização dos dias e meses por meio do calendário, tornou-se comum comemorar a passagem do tempo. Questões históricas e culturais dão significado a algumas datas, tornando-as relevantes, ou seja, importantes para uma comunidade inteira ou pelo menos para uma parte dela. Então, sempre que algo importante aconteceu, ele é marcado nesse calendário como um dia importante e é comemorado todos os anos. Então, observem esses 3 calendários. Qual é o primeiro dia da semana? Você se lembra? Qual é o primeiro dia da semana? Pensa um pouquinho. Bom, acertou quem disse que o primeiro dia da semana é domingo. Muito bem. Quantos meses tem um ano? Nós já sabemos que o ano tem 12 meses. Muito bem, para quem já respondeu. E quais são os meses do ano? Pensem aí. Bom, crianças, para a gente poder trabalhar o calendário, vocês têm que saber essas coisas básicas. Quantos meses tem um ano? Qual é o primeiro dia da semana? Quantos dias tem uma semana? A gente só aprende quando a gente começa a ter mais atenção ao calendário. Bom, como nós vamos falar hoje sobre as datas comemorativas, existem muitas datas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de datas comemorativas que acontecem todos os anos, que muitas vezes a gente comemora na escola, faz alguma atividade referente a essa data, leva algum bilhete, alguma lembrancinha. As datas comemorativas, elas são datas em que ocorreram eventos históricos, conquistas importantes que merecem ser lembradas ou datas escolhidas para refletirmos sobre alguns assuntos. Vejam só, o descobrimento do Brasil, lá no 22 de abril, é um evento histórico, uma conquista importante. Já Dia do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente é um dia escolhido para refletir sobre algum assunto. Então, depende de cada data comemorativa o que ela vai significar. Muitas datas comemorativas possuem alcance internacional, por isso são comemoradas em diversos países em um mesmo dia. Como, por exemplo, o Dia do Trabalho, o Dia das Mães, são datas comemorativas que são internacionais, ou seja, que são comemorados em mais de uma nação, mais de um país. Já o descobrimento do Brasil é uma data que deve ser comemorada apenas no Brasil. Outros países não vão comemorar porque o Brasil foi descoberto. Então, essa data comemorativa é uma data nacional, de uma nação só, que é do Brasil. E quando é mais de um país, é internacional. Tem também aquelas datas comemorativas que são comemoradas, são específicas somente de um país, somente de um estado, ou de uma cidade, ou de um grupo social. Por exemplo, o aniversário de Itajubá é uma data comemorativa, mas é uma data comemorativa e feriado na nossa cidade. A cidade de São Paulo vai comemorar o aniversário de Itajubá? Não, então só é específico da nossa cidade. Quando a data comemorativa refere-se a um fato muito importante, o governo pode decretar feriado. Então, nesse dia, é comum haver a suspensão de algumas atividades. Algumas, porque, por exemplo, o hospital. Porque é um feriado, o hospital pode parar?
Quem vai atender as pessoas doentes? Então, são algumas atividades que podem ser suspensas. Vejam só. Nesse calendário de 2020, que nós já trabalhamos na outra aula, ele tem algumas datas comemorativas e feriado. As datas comemorativas que são realmente muito importantes, elas são decretadas como feriado. Então, os números que estão em vermelho, sem ser no domingo, que é o primeiro dia da semana, eles são feriados. Observe que em 2020 nós tivemos todos esses feriados. E quando eu recebo um calendário, esse calendário é do feriado nacional, ou seja, o calendário do Brasil. São os feriados que existem aqui no Brasil. Mas, para nós, da nossa cidade, aqui de Itajubá, ou para quem estuda aqui em Itajubá, tem um dia também que é feriado, mas não está no calendário, que é o dia 19 de março, que é o aniversário da cidade. Os números que estão em cinza são datas comemorativas que estão marcadas no calendário, mas existem muitas outras. Bom, vamos ver alguns exemplos de datas comemorativas importantes, ou seja, feriados. Nós vamos começar pelos feriados internacionais. Vamos lembrar que internacionais é mais de uma nação, então, que são comemorados em várias nações, em vários países. Dia 1º de janeiro, que é o Ano Novo, muitos países comemoram o Ano Novo e seguem o calendário que nós utilizamos. 1º de janeiro, que é o Ano Novo. O Ano Novo é celebrado somente para aqueles que seguem o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos. Para os judeus, os árabes e os japoneses, eles comemoram o Ano Novo em outra data. Outro exemplo de feriado internacional, no dia 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores. Foi uma conquista muito importante há muito tempo atrás, mas que também é comemorado em vários países. Podem ser 2 ou mais países. Nós temos também dia 25 de dezembro, que é comemorado Natal, o nascimento de Jesus. Só que alguns países com religiões diferentes não comemoram o Natal como a gente. Alguns comemoram, mas de formas diferentes, e outros não. A Indonésia, o Paquistão, a Turquia, o Egito, a Nigéria, eles não comemoram o Natal da mesma forma que nós. Mas existem muitos outros países que comemoram. Já os feriados nacionais são aqueles que acontecem apenas em um país, ou seja, em uma nação. Nós temos o dia 21 de abril, que é comemorado Tiradentes. Dia 21 de abril foi o dia da morte de Tiradentes, que foi um personagem muito importante para a história do Brasil. Por isso, é um feriado nacional. Também temos a proclamação da independência do Brasil, lá no dia 7 de setembro. É comemorado somente aqui no Brasil, por isso é um feriado nacional. Temos o dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Por isso, é um feriado nacional. Temos também outras datas comemorativas, mas que não foram decretadas como feriado. Vou dar alguns exemplos para vocês, mas existem muitas outras. Dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Alguns a gente ouve falar mais, outros não. Dia 15 de outubro, que é o Dia dos Professores.
Agora eu preciso que vocês peguem a apostila, coloquem na página 107, que eu vou explicar as atividades para vocês conseguirem responder em casa. Combinado? Iniciar, então, o número 10. Por que existem as datas comemorativas? Vamos lembrar quando eu expliquei para vocês o que eram datas comemorativas. Vamos relembrar o que eu expliquei para vocês, o que são as datas comemorativas. As datas comemorativas são datas em que ocorreram eventos históricos, conquistas importantes e que merecem ser relembradas ou datas escolhidas para refletirmos sobre algum assunto. Então, você pode ouvir a minha explicação e escrever com as suas palavras por que você acha que existem as datas comemorativas. Tudo bem? Então, aperta o pause do vídeo, tenta responder a número 10. Se tiver dúvida, volta um pouquinho para ouvir a explicação do Tia Tamires, tá bom? Bom, agora que você terminou de escrever a número 10, vamos para a número 11. Vou ler primeiro a pergunta da número 11, o enunciado. Complete o calendário abaixo com o nome do mês e dos dias da semana e responda ao que se pede. Então, ele nos dá 2 dicas. Esse mês possui 3 datas comemorativas, sendo uma delas um feriado nacional, e dia 3 é uma terça-feira. Bom, crianças, esse calendário que nós temos aqui, para poder completar, ele é um calendário fictício, ou seja, não é o calendário correto do mês. É só para nós aprendermos a organizar, tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer nesse calendário. Vamos colocar os dias da semana. Está faltando aí os dias da semana. Vamos colocar nessa segunda linha aqui. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Se não couber a palavra inteira, o escrito domingo completo, podem fazer uma abreviação. Coloca só dom. O segundo dia da semana é segunda-feira. Mesma coisa, se não couber a palavra inteira, pode só colocar a abreviação. Então, crianças, aperta um pause no vídeo, completa para a tia todos os dias da semana e depois você continua para você corrigir, para você olhar aí se está certo ou não, o que você fez, tá bom? Bom, vamos continuar. Depois de segunda-feira, vem terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que é o último dia da semana. Bom, espero que vocês tenham acertado. Agora, nós vamos para a próxima etapa. Agora, crianças, nós vamos observar no nosso calendário. Eu vou colocar o calendário aqui para vocês. Qual mês e tem um feriado nacional e 2 datas comemorativas. Primeiro, nós precisamos descobrir, nesse mês, dia 12 e dia 15, qual mês que está marcado alguma coisa no dia 12 e no dia 15. Pode ser dia 15 um feriado nacional ou pode ser dia 12. Então, vamos procurar o mês que tem ou dia 12 ou dia 15 em vermelho, combinado? Bom, para facilitar, os feriados, que são os números que estão em vermelho, eles estão circulados. Qual mês? Procure aqui no calendário. Qual mês tem dia 12 ou dia 15 em vermelho? Observe. É o mês de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro ou dezembro? Qual mês? Parabéns para quem conseguiu descobrir o mês. O mês que nós temos que
tem o dia 12 ou dia 15 em vermelho, nenhum mês tem dia 15. Então, o único mês que tem dia 12 é o mês de outubro. Então, agora a gente volta na atividade e escreve lá na parte de cima o nome do mês. Qual era o nome do mês mesmo, crianças? Outubro. Muito bem. Então, já conseguimos fazer uma descoberta, que esse mês é o mês de outubro. E nós podemos também observar que o feriado nacional caiu no dia 12. Então, dia 15 é só uma data comemorativa. Vamos descobrir qual é essa data comemorativa e qual é o feriado nacional que nós temos? Lembra quando eu disse para vocês sobre os feriados nacionais? Qual é o feriado nacional do dia 12 de outubro? Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então, na letra A, você vai escrever a resposta. Vejam a pergunta da letra A. Qual feriado nacional é comemorado no dia 12? Então, vejam aí, no dia 12, qual é o feriado nacional. Escrevam na letra A a resposta. Se você precisar de mais tempo para escrever sua resposta, aperta pause no vídeo para depois você continuar com a explicação, tá bom? Letra B. Bom, se você precisar de um pouco mais de tempo para você escrever sua resposta, aperta pause no vídeo para você terminar de escrever e depois continuar a explicação, tá bom? Letra B. Qual data comemorativa é festejada no dia 12? Ah, então, dia 12 tem um feriado e também tem uma data comemorativa. Será que alguém sabe qual é a data comemorativa que tem em outubro? E nós festejamos ela na escola. Uma data muito importante, principalmente para as crianças. Acertou quem disse que no dia 12 de outubro nós comemoramos o Dia das Crianças. Ah, essa data não passa despercebido por nenhuma criança, né? Então, a resposta da letra B, Dia das Crianças. Bom, crianças, agora nós vamos para a letra C. Qual data comemorativa é festejada no dia 15? Se nós já descobrimos que o mês é o mês de outubro, então nós precisamos descobrir qual data comemorativa tem no dia 15. Vamos lá para o nosso calendário. Bom, no nosso calendário, o dia 15 de outubro, vejam aqui, ele está em cinza. Ele está um pouquinho mais claro que os outros números, então é uma data comemorativa. Então, para a gente procurar no calendário, você olha onde está escrito aqui, 15. Qual é a data comemorativa no dia 15 de outubro? Muito bem, crianças, Dia dos Professores. Então, na letra C, nós vamos escrever Dia dos Professores. Se você ainda estiver copiando, aperta o pause para você continuar a explicação depois, tá bom? Vamos agora para a letra D. Ana faz aniversário no dia 30. Ela quer comemorar domingo. Em qual dia será a festa de Ana? Bom, gente, se a Ana faz aniversário no dia 30 e quer comemorar em um domingo, qual dia que ela vai comemorar, então, o seu aniversário? Então, vai ser no dia anterior, porque no dia 30, já que dia 30 caiu numa segunda-feira, ela vai comemorar no domingo, que é dia 29 de outubro. Então, letra D, 29 de outubro. Escrevam aí na letra D. Bom, crianças, agora
virem a página da apostila, nós vamos para a página 109. Número 12 está a seguinte pergunta. Qual a diferença entre os termos nacional e internacional? Bom, quando a gente fala de feriado nacional, lembra que eu falei que o feriado nacional é só de uma nação, só de um país. E o internacional é que é comemorado em 2 ou mais países. Mas aqui a pergunta é sobre o termo nacional e internacional. Bom, nacional, então, o significado do termo é próprio de uma nação. Internacional, que envolve 2 ou mais nações. Bom, o importante é vocês conseguirem perceber a diferença entre esses 2 termos. Tudo bem? Se quiser copiar a resposta que está aqui, não tem problema. Mas se quiser escrever com as suas palavras, também seria muito legal. Vamos para o número 13. No número 13 está escrito assim: cite 2 datas comemorativas. Então, você vai ter que escolher 2 datas comemorativas. Na letra A, 2 internacionais, ou seja, que são comemoradas em mais de um país, ou nacionais, que são comemoradas somente aqui no Brasil. Você pode olhar na apostila, lá na página 107, você pode pesquisar na internet essas 4 datas comemorativas que você vai ter que escrever, ou você pode também tentar pesquisar no calendário da sua casa, só que você vai precisar diferenciar qual é internacional e qual é nacional. Se você for olhar na apostila, é só você colocar lá na página 107. Lá nós temos 3 exemplos de feriados internacionais e temos 4 exemplos de feriados nacionais. Você pode escolher 2 de cada, 2 internacionais e 2 nacionais, e copiarem. Mas se você também quiser pesquisar na internet, seria muito legal, que aí você iria escrever datas diferentes dessas que já estão na apostila, tá bom? Bom, crianças, e na número 14, ainda na página 109, nós temos a seguinte pergunta. Por que o feriado é uma data comemorativa diferente? Lembra lá no começo, quando eu disse que existem muitas datas comemorativas, mas só as mais importantes são decretadas como feriado? E quando é feriado, existe a suspensão de algumas atividades. Então, ouvindo a explicação da tia Tamires, tenta elaborar uma resposta. Bom, crianças, espero que vocês tenham entendido sobre a data comemorativa e o feriado. Espero vocês na próxima aula. Beijos. Façam as atividades com calma. Se tiver uma dúvida, aperta pause no vídeo. Vai respondendo com calma. Pergunta por pergunta. Tudo bem? Beijos e até a próxima. Estou com muitas saudades de vocês.